Pegando este gancho, então vamos lá, a pessoa engravidou. Por que a gente, né? Por que será que desenvolve diabetes durante a gravidez? Trivia do Estúdio Amazona. Para trabalhar sua musculatura e potencializar o gasto de gordura, que reservas corporais você não deve usar? A. Açúcar. B. Gordura. Ou C. Proteína? A resposta em instantes no decorrer do vídeo. Olá, eu sou a Michele Catoia. E eu sou a Aline Tiengo. E nós viemos aqui hoje para falar um pouquinho sobre diabetes gestacional e atividade física. Sim, nós somos o Estúdio Amazona. Beleza? Fica aí até o final da nossa vinheta para a gente poder explicar para vocês o que acontece durante diabetes gestacional. Muito bem, gente. A gente fez um videozinho a semana passada, que a gente soltou aí, muito importante, nós vamos deixar nos cards aqui para você estar recapitulando, que é muito importante, falando sobre diabetes e atividade física. Vamos recapitular, Tia Aline? Vamos sim. Como acontece a diabetes, né? Rapidinho aí para você entender como ela acontece, e o que a atividade física diminui, né? Na verdade, a diabetes tem cura, Mi? Não. Ah, tem. Não. Tem. A diabetes ela até tem. Até de uma certa forma. Você consegue estacionar, né? E consegue também reparar até começar antes de usar a insulina, né? A partir do momento que usou a insulina, já não tem mais jeito. Mas a diabetes, ela faz com que o nosso corpo entre em pânico, certo? E vá abrir toda a portinha. E aí a gente consegue transportar a glicose para dentro da célula. Então, a diabetes em si, como a gente tinha discutido, aliás, foi muito engraçado o vídeo, né? Exatamente, a gente fala que é o carro transportando a glicose, né? Que então, o que significa o sangue cheio de açúcar. E daí, como a Tia Aline falou, em situações de pânico e emergência, que seria o quê? A atividade física. A hora que começa a fazer atividade física, o corpo entra em pânico. E aí ele abre portas colocando a molécula do açúcar para dentro, sem precisar de tomar medicamento ou insulina e tudo mais. A gente falou da dúvida de ter cura ou não, por quê? Porque o tipo 2 é reversível e o tipo 1, que é insulino dependente, não tem como, mais. E às vezes é até genético, então não tem o que fazer. Então, só esclarecendo aí. Pegando este gancho, então vamos lá, a pessoa engravidou. Por que a gente, né? Por que será que desenvolve diabetes durante a gravidez? Então, isso daí acontece muitas vezes ou por tendências genéticas ou por coisas de disfunção hormonal que não se pode explicar. Uma coincidência é pessoas que tiveram filhos muito grandes numa gestação anterior. Aí tem uma tendência de ter, que nem minha irmã, é um exemplo. Coitada da Bruna vai ver esse vídeo. Ela teve um bebê que pesava 4 kg, 130. A Helena. E aí, essa gestação, ela desenvolveu. Sim. E é engraçado porque, assim, a Bruna, a Aline conhece, ela é super regrada em atividade física. Nossa, muito. E para comida também. Para comida muito mais que eu. Gente, ela não toma açúcar nem com chá. Ela acha que quer sentir o gosto, que eu chamo de quê? Açúcar. De mato cozido. Eu tenho que tacar um monte de açúcar para ver se... Não copiem isso, tá? Para ver se dá uma melhorada. Uma melhorada, esquece, né? Aquele sabor do mato cozido. A Tia Aline ria porque ela estava tomando chá do meu lado, eu falando, ai, misericórdia, você está comendo mato cozido, né? E aí ela dava risada. Então, para você ter uma ideia, ela sempre foi uma pessoa que nunca lidou muito com açúcar. Assim, não gosta muito. E mesmo assim, ela desenvolveu. Sim, e ainda assim fazendo atividade física regularmente. Regularmente. Então, assim, é uma coisa que pode acontecer, mas, porém, quando não está mais gestante, ou seja, pariu, volta o corpo ao normal. Entendeu? Então, é uma fase, assim, provisória, tá? Só que tem que tomar cuidado. E aí, o que você faz? Toma o medicamento certinho, a alimentação tem que ser espaçada, não é legal dar jejuns, que isso dá picos. E situação de emergência, que é... A atividade física. A aula da tia. Mas vai pôr uma grávida para ficar pulando? Não.
Não, né? Tudo tem equilíbrio aí nessa vida. O bom é ela fazer atividade física um pouquinho menor, mas mais vezes ao dia. Então, por exemplo, se ela conseguir fazer uma caminhadinha com a Mi, é legal, vai lá, faz a caminhadinha. Aí, mais tarde, faz uma aula, por exemplo, de alongamento, yoga, qualquer outra coisa que ela goste. Core dance, que é o que ela está Axé. fazendo. Axé. Você pode até aumentar a frequência cardíaca, e é muito legal que faça isso. E atividades de força, que nem o Balé Mix da Tia Aline, trabalha muito força, né? Que nós vamos falar daqui um pouquinho. Então, o que acontece? Atividades adaptadas, que comem bastante glicose, que são de força, que Sim, são trabalham os exercícios de açúcar, força. é específico para baixar a glicose aí, te ajudar nessa fase complicada, que é o diabetes gestacional, e super importante para o nenê também não ficar com crises tanto de hiperglicemia como hipo. Os Sim. dois dá problema, né? Então, para não ficar essa oscilação. Então, a atividade é muito importante. Já que a gente falou um pouquinho da aula da Tia Aline, de core e da Axé, que é minha, né? Vamos falar um pouquinho do nosso trabalho, Tia Aline? Vamos sim, galera. Como que funciona, né? Nós temos um curso online chamado GGD e o nosso estúdio chamado Estúdio Amazônia. Dentro do estúdio tem um pacote anual, né? Que são de todas as aulas as quais nós duas ministramos as aulas. Mais de 5 ritmos. Isso. Só de danças e ginástica de Sim. academia. E a tendência, a gente até chama assim, a gente fala assim, nosso objetivo é trabalhar com o emagrecimento de forma consciente. Então, a gente, mas só tem atividade aeróbica? Não, por muito ao contrário. A gente está dando as ferramentas, né, para as pessoas entenderem como que elas vão emagrecer. No entanto, que a nossa grade... Sim, ela é combinada estrategicamente com exercícios de força, linkado com aeróbico, justamente para potencializar o gasto de gordura. Sim, sim. E como a Tia Aline falou, a gente oferece esse emagrecimento consciente para você aprender. A gente trabalha como educador, não como adestrador de corpo. Sim. E aí também tem um pacote mensal que ajuda as pessoas que estão no anual, inclusive elas têm direito, né? Que é o desafio. Que esse é um dos mais famosos, por isso que a gente vive, o GGD, né? A sua camisetinha aqui do GGD. O GGD é o nosso queridinho. O desafio. Agora vocês vão ver. O desafio de 15 dias, onde nesse desafio a gente tem 2 mentores, né? A Vanessa e o Marcos, que eles trabalham conosco, ajudando, ministrando atividades para tirar a ansiedade, ensinando como lidar com a comida de forma consciente. Eles trabalham... Uma é educador emocional e o Marcos é ele trabalha terapeuta. com PNL, né, com programação neurolinguística. Então, ele é terapeuta e coach. Sim, nossa, eles são feras, os dois. E também é nutricionista. A Adriana Ferrarini, né? Ela trabalha com nutricionista conosco e ela dá outros desafios junto com o nosso para a gente poder juntar a nossa atividade. Aline, mas o desafio de vocês funciona como? Ele é só online, o nosso estúdio ele é só online, né? Então, durante 15 dias você vai ter essas ferramentas, fora as nossas aulas. Sim. Então, todos nós, inclusive a gente passa as atividades e acompanha durante esses 15 dias, todos os profissionais. Por que eu falo nós? Porque é para todas as idades e debilidades. Se você tiver algum problema, nós não vamos jogar o pacote em mais de 5 ritmos. Por quê? Porque a gente vai encaixar quais ritmos são mais importantes para você. Se você precisar de adaptações, nós vamos estar adaptando. Então, tá aí o nosso convite. Vai dar uma olhadinha nas nossas redes sociais, conhecer o nosso trabalho. E só mais uma coisinha importante. Trivia do Estúdio Amazônia. Para trabalhar sua musculatura e potencializar o gasto de gordura, que reservas corporais você não deve usar? Se você respondeu C, proteína, a resposta está certa. Parabéns! É super acessível financeiramente. A gente só consegue fazer este valor e não sabemos por quanto tempo, então aproveita, por conta das parcerias. Sim, nossa, só. É quase de graça, gente. É um presente que a gente dá e também para a pessoa poder conhecer um pouquinho do trabalho. Sim. Então, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, tá? @Estúdio Amazônia 1 é o nosso Instagram e nossa fanpage. Nossa fanpage é Estúdio Amazônia. E aqui embaixo nós vamos estar deixando o link aí da nossa página para você conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, tá? Para quem não sabe ou não quiser clicar, é www.metodogggd.com.br. Então, a gente se vê em breve no nosso desafio. Uhul! Até mais, valeu!